sobre as origens do Cacete Planeta para o Ronaldo Isso. Balaciano. Inclusive, eu já falei para o Rony Wagner... Bala. Sim. É isso aí. Você escreveu Rony Bala, eu não sabia quem era. O Rony Bala. Pô. Não, mas eu não trabalho com bala, nem. Tem gente aí que gosta de bala, mas não sou eu, não. Tem presidente aí que gosta muito disso. Mas vamos... Deixa eu agora achar onde é que está a apresentação, porque isso está mais difícil agora. Pô, Wagner, você sumiu com a apresentação? Não, está aqui. Não, está aqui. Pronto. Então, vamos lá. Ih, rapaz, eu abri tudo. Pronto. Pronto, aí. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de como é que começou, né, essa coisa da caceta popular. Quer dizer, não fui eu que inventei, né? Ela foi inventada dentro da FRJ, mas, inclusive, essa criação ela surge, tá? Dentro de alguma coisa que a gente fazia muitos anos antes, que é isso que eu quero mostrar. Quer dizer, quais são as origens, tá? Na verdade, poucas pessoas conhecem, tá? Eu trabalhei numa colônia de férias, tá? Voltada mais para a comunidade judaica no Rio de Janeiro, mas que aceitava crianças de qualquer, enfim, qualquer religião. Isso não era uma fechada. E eu trabalhei lá de 74 até 1980. E por que isso é importante, né? A gente, nessa colônia de férias, a gente levava 120 crianças, tá? Eram 6 quartos masculinos, 6 quartos femininos, e a gente ia de monitor. E ali a gente fazia tudo que é brincadeira, quer dizer, nada a ver com a caceta, como ela era, mas a gente fazia brincadeira, fazia história, e foi lá que eu fui conhecer muitos dos cacetas. Porque em 74, quando eu cheguei, eu ainda não tinha nem o Cláudio nem o Marcelo, que viraram monitores em 70 e alguma coisa depois. E o mais interessante nessa colônia de férias é que o Bussunda foi um colunista meu. Em 75, 76, eu não me lembro direito do ano, ele foi como colunista. E já nesse ano, ele já fazia muita gozação comigo o tempo todo, já vocês imaginam. Eram 10 a 12 crianças no quarto e o monitor, que é aquele cara chato. Embora a colônia fosse uma coisa muito interessante. Pra vocês terem uma ideia, quer dizer, a história da colônia ela vem do tempo da Segunda Guerra, porque muitas das senhoras que a gente chamava FIBIA, que era a Associação Feminina Brasileira, Israelita Brasileira, elas montaram essa colônia de férias que fica na Serra, no Rio de Janeiro, exatamente para trazer crianças órfãos de guerra, né? E foi aí que começou a história da colônia. E, claro, quer dizer, ela sempre teve, ou teve em alguns momentos, assim, a história, uma posição, digo, política muito de esquerda, né? De comunistas mesmo, quer dizer, tinha gente que participava do Partido Comunista aqui no Brasil, mas, enfim, as crianças adoravam essa colônia de férias, a gente fazia, até rádio a gente tinha, nós fizemos uma rádio chamava Kinderman, ela existe até hoje, tá? E vão em 2, 3 grupos. Quando eu ia, nós tínhamos 2 grupos, era um grupo de crianças mais velhas, entre 11 e 15 anos, e mais novas, que são entre 7 e 11, alguma coisa assim. E lá é que a gente começa a fazer todas essas brincadeiras, esses jogos, toda essa iniciativa, né? Nessa coisa que virou uma coisa muito engraçada, começa nessa colônia de férias. Então, lá tínhamos eu, Bussunda, Marcelo e o Cláudio. Então, vocês reparam, quer dizer, por que eu estou contando isso tudo? Quando vai surgir a caceta, a gente já traz, assim, dentro da nossa história, tá? Uma parceria e um jogo que era muito legal de fazer, as crianças adoravam e nós muito mais, né? Um detalhe que a gente não ganhava absolutamente nada nessa colônia de férias, mas era tão interessante, era tão legal, se fazia muita... A gente conhecia muita gente, e assim, era uma colônia de férias que as crianças não iam só brincar, né? A gente tinha uma parte cultural, de ensinar arte, de dar aula de fotografia, enfim, de história. Então, foi um período muito interessante. Dentro disso, quer dizer, só reforçando ainda mais a coisa da criação, né? Como é que a gente chega na caceta popular?
Até porque a Caceta Popular ela vem muito antes do Planeta Diário, né? A gente fala Caceta e Planeta, mas para mim é interessante a história até da Caceta, até porque eu nunca pertenci ao Planeta, embora fossem amigos nossos. Quer dizer, no meio dessa história toda, a gente funda um circo. Então, a gente tinha um circo que era o chamado Gran Circo Pessegonha, onde trabalhava eu, Marcelo, Cláudio, mais um amigo nosso, que era o Zé Leão. Pra vocês terem ideia, o Zé Leão era irmão do Davi Zilberstein, que foi da ANP, que já foi, enfim, uma pessoa conhecida, né? E que trabalha na parte de energia. E o Zé Leão, que era irmão dele, trabalhava, quer dizer, o Davi é muito amigo meu também, e o Zé trabalhava no circo. E esse circo Pessegonha a gente fazia misérias, porque para a gente era muito interessante, porque normalmente essas festas desse circo, que a gente ia na casa das pessoas, era festa infantil, né? A gente ia nessas festas, os pais normalmente gostavam tanto quanto as crianças, a gente comia de graça e depois ia para a noitada, e recebia dinheiro para ir para a noitada, né? Porque nessas festas a gente ganhava. Então foi um período interessante também, isso já no final dos anos 70, meados dos anos 70, né? E aí começa, enfim, eu estou seguindo aqui a minha cola. Mais ou menos por volta de 78, o Marcelo, então, né, ele entra no fundão, e eu já estava saindo da graduação, eu estava entrando no mestrado, eu já conhecia ele, tá? Ele entra como, acho que se não me engano, para engenharia de produção, e lá ele conhece o Hélio e o Roberto, ou seja, o Hélio e o Roberto vão aparecer lá no fundão, junto com o Marcelo, e os três, então, naquele tédio que é a engenharia, né? Enfim, minha vida eu passei muito a maior parte da minha vida dentro da Ilha do Fundão, né? Mas eles então resolvem fazer uma brincadeira, porque era tudo muito monótono, aulas de cálculo eram horríveis, tudo que era aula, né? As aulas de desenho eram horríveis, e aquela coisa, só tinha Chato. homem na graduação. E aí eles começam a fazer um jornal até para poder brincar com as meninas, né? Trazer as meninas, porque era aquela coisa muito isolada, tinha meia dúzia de garotas. Era engraçado, porque já no segundo ano que eles já tinham começado a fazer a revista, né? Os três, eles têm uma amiga nossa que, inclusive, foi colunista nessa colônia de férias, que era a Francis. Eu me lembro que eles fizeram um número inteiro só chamavam de A Caloura Francis, que mais tarde veio a se casar com o irmão do Bussunda, um dos irmãos dele, que é médico. Então, vocês reparem como é que a gente tem uma coisa de uma ligação que a gente não consegue nem desligar da colônia de férias e nem dessas pessoas que já faziam essa história toda. E, enfim, e aí começa essa coisa, eu já estava no mestrado, mas eu acompanhava, quer dizer, não fazia nada na Caceta nesse tempo, né? Acompanhava eles, a gente, enfim, conhecia, tal, tinha a revista lá. E aí o que acontece é que mais ou menos, e foi estava conversando com o Wagner até antes, quer dizer, quando a gente trabalhou, quando eu voltei de Brasília, quando eu não aguentei Brasília, isso já foi em 81 para 82, né? Eles resolvem então tirar a Caceta, que estava tendo muito sucesso, né, dentro da UFRJ, a gente se conhecia, então vamos ampliar. É quando nós nos juntamos, eu, Cláudio Bussunda, esses três que estavam na UFRJ. A coisa interessante é que, nesse mesmo momento, eu me lembro que eu tinha voltado de Brasília, eu estava de saco cheio, não queria saber mais nada de engenharia de transportes, e aí nós criamos, Cláudio Manuel, eu, o Alfredo, né, e o Daniel, nós abrimos um bar no Rio de Janeiro. Era um bar num clube, que era o clube da ASA, que é a Associação Sholem Aleichem, um clube judaico da turma de esquerda, e eles tinham um bar que estava lá, não funcionava, e aí nós falamos, poxa, a gente pode montar um bar para vocês. Já que eu estou falando aqui para vocês, e estou pulando aqui, eu já falei da composição inicial, da ampliação do grupo, que é onde a gente está agora, mas vamos lá. E nesse bar, que a gente abre o bar, né? A gente monta um bar, o pessoal mais idoso, na época, achou que ia lá fazer um lanche, ele virou um super bar do Rio de Janeiro, chamava-se Emoções Baratas, tá? E nesse bar, pra vocês terem uma ideia, eu estava até tentando lembrar,
ele ficou assim tão buchichado. Para vocês terem uma ideia, a gente recebia dentro do bar mais de 500 pessoas por dia. Quando a gente abriu o bar, no início, a gente perdeu o dinheiro que as pessoas comiam e ia embora. A gente não controlava de tanta gente que ia lá. Aí nós demos uma parada de 2 semanas, botamos umas grades e começamos a... Porque vocês não conhecem, a Asa é difícil. A Asa ela tinha uma portaria lá na São Clemente, em Botafogo, e você tinha que entrar, tinha um corredor para chegar no bar lá no fundo. Então, nós fechamos a porta na frente, a pessoa, para entrar no bar, ela tinha que, lá na frente, enfim, passar por uma primeira barreira para depois entrar no bar. Por que a gente fez isso? Porque era tanta gente, que a gente não conseguia mais mexer ali. E por que eu estou contando a história do bar? Porque o bar aglutinou mais ainda esse nosso grupo, tá? E alguma coisa que a gente já fazia da caceta fora do Rio de Janeiro, né? Fora da UFRJ. Então, o bar, o Emoções Baratas, ele virou assim um point. Para vocês terem uma ideia, o Lenine, quando chegou no Rio de Janeiro, né? Ele veio para o Rio de Janeiro, um dos primeiros lugares que ele apareceu foi lá. Ninguém conhecia Lenine, nem eu. E era um negócio porque todo fim de semana a gente tinha música ao vivo. O Rio de Janeiro, naquela época, não tinha música ao vivo, a gente tinha música ao vivo, né? Então, tinha o João Penca e seus biquinhos amestrados, um conjunto que, enfim, ficou aí muito tempo. Fernanda Abreu, eu me lembro que ela era uma das pessoas mais chatas, porque ela ia lá no bar e aí sempre pedia, puxa, eu posso dar uma canja? E ela era muito chata, e todo mundo que estava cantando, ela, blocos e grupos, ela entrava e dava a canja dela, né? Eu me lembro que a Marina, cantora, apareceu no bar e a gente tinha um gerente, um amigo nosso tomava conta da música, ele que fazia a programação. E eu sei que a Marina estava com umas 3 ou 4 pessoas, e na hora que ela levantou, foi embora. Tinham comido, bebido. Eu chamei ele e falei, escuta, a Marina não vai pagar? Não sabia nem quem era. Ele falou, não, aquela é a cantora Marina. Eu falei, aí, ela canta e não paga? Enfim, então a gente tinha muitas histórias engraçadas, tinham coisas que aconteciam no bar, que a gente leva. Quer dizer, essas coisas todas foram exatamente para coisa da caceta, né? Então a gente começa, quer dizer, a gente ampliou o grupo, né? E a gente então começa a desenvolver o jornal. Então eu coloco aqui, quer dizer, na verdade o jornal ele saía eventualmente. Por quê? A gente não tinha dinheiro para fazer jornal, né? A gente juntava, fazia vaquinha, pedia aqui, pedia ali e tal, para montar o jornal. Pra vocês terem uma ideia, o jornal, a gente fazia o jornal muitas vezes na gráfica do Partido Comunista, né? Que era lá em Resende. Então a gente ia para lá porque lá a gente não pagava. A gente pagava só a tinta, enfim, tinha alguma coisa, e era assim que a gente ia tocando o jornal, fazendo essa coisa. E algumas coisas interessantes, quer dizer, a gente vendia o jornal na praia, fazia a gente tinha uma barraquinha, igual a barraquinha de camelô, né? A gente montava a barraquinha, botava os jornais, fazia um monte de presepada, vendia o jornal, e aquilo começou a ter alguma divulgação, aquilo começou a ficar muito interessante, a gente começou a ter um público assim que fica, poxa, quando é um novo número e tal. E, na verdade, era uma coisa muito mambembe, embora o jornal fosse muito interessante, tá? Eu não tenho aqui os jornais, depois eu vou mostrar para vocês até algumas capas das revistas, quando a gente se tornou revista e por que a gente se tornou revista, né? Mas o jornal continuava bombando e, enfim, coisas muito engraçadas, quer dizer. E a gente fazia, quer dizer, onde é que a gente fazia? A gente fazia na praia, fazia no Circo Voador. O Circo Voador era uma coisa nova no Rio de Janeiro, a gente ia para a porta, enfim, vendia, tinha dentro da PUC, a gente ia para o pilotis da PUC, que tinha um movimento grande de gente, de alunos e tal. Então, a gente tinha uma boa penetração para fazer, quer dizer, o bar depois fechou, o bar durou durante 2 anos, né? Foi 83 até 83, o bar fechou, mas o bar serviu, inclusive, para difundir a coisa da caceta, né? E que mais? Bom, enfim, isso foi como é que começa a história do jornal, né? E você, desde o início, foi redator, Valaciano? Sim, sim. No tempo do Desde jornal, o a gente... início. tinha uma coisa muito engraçada, né? Porque o que acontece? A gente fazia as reuniões ou na casa do Bussunda, ou na minha casa. Eu morava junto com o Roberto, a gente dividia, né? Às vezes na casa do Hélio. O Hélio morava
não era na Glória, não. Mas, enfim, morava por ali, a gente fazia lá, morava em Santa Teresa, o Hélio. E aí, o que acontecia? Onde a gente morava, eu e o Roberto, né, a gente rachava, a gente fazia a maioria das vezes lá, e a gente tinha um problema, porque a gente sacaneava todo mundo. Era sacanagem com português, com japonês, com judeu, com preto, com isso, com aquilo. E a primeira vez que a gente recebeu, veio um oficial de justiça lá no prédio, né? Veio trazer lá, a gente estava sendo processado, tinha que aparecer e tal. A gente ficou com medo e tal, mas tinha uma amiga nossa que ela era, enfim, trabalhava com isso, sabia tirar as pessoas das mãos da justiça. Então ela foi lá, tirava a gente, e a gente ficou tão frequente com essa coisa de receber oficial de justiça para entregar, que o cara ficou nosso amigo. Ele vinha quase que uma vez por semana, uma vez era da Sociedade Judaica do Rio de Janeiro, outra não sei o quê, enfim. E ele vinha, ele chegava, o porteiro já nem mandava ele direto, ele tomava cerveja com a gente, deixava o papel e ia embora. Então, isso eram coisas da Caceta que, enfim, as pessoas não conhecem, não sabem, mas é um pouco da evolução, de como é que... Porque as pessoas ficam falando assim, um bando de garotos que resolveu falar um monte de besteira, deram sorte, foram aparecer depois na televisão. Não, tem um trabalho de raiz, uma história que é muito ampla, que é muito... Enfim, e tem uma coisa que é muito legal, tá? Que é uma coisa de parceria nesse grupo todo, né? Esse grupo ele tinha uma força assim, para fazer, para enfim... Eu acho que essa é a coisa, talvez, mais importante na criação da Caceta Popular, né? E esse compromisso que a gente tinha, que era não ter compromisso com nada. Era um período muito complicado, inclusive, era final, né, do governo Era, naquela época, do Figueiredo, né? Era o Figueiredo que estava. Qualquer coisa que a gente fizesse e tal, quando tinha mais divulgação, dava problema, a gente sabia. Mas a gente seguia em frente, fomos fazendo. E aí, nessa coisa do jornal, né, a gente vai, então, e resolve fazer um show. E esse show foi um sucesso. Por que eu digo que foi um sucesso? A gente montou um show e, na verdade, ele não era o Couro de Paica, né? O nome era um pouquinho diferente, mas não saía em jornal nenhum. Era um pouquinho diferente o nome. E a gente fazia exatamente porque a gente fechou o bar, mas um dos nossos sócios do bar... Qual era o nome? Oi? Qual era o nome? Deixa para lá, vamos em frente. Então, o cara do bar, o Alfredo, ele abriu, junto com o irmão dele, que também trabalhava no bar com a gente, eles abriram o outro bar, que era o bar deles, enfim, era o Manga Rosa. Era o Manga Rosa. Porque tinha um outro bar que foi da Caceta, eu não queria confundir. E depois, aí já com a Caceta na televisão, tinha um outro bar que virou o Bar da Caceta e tal, mas esse era o Manga Rosa. E o que era o coro nosso? Era uma gozação total, que do início ao final do coro, a gente só cantava músicas de comerciais da televisão. Então, era sobre a Varig, né? Estrela brasileira no céu azul. Enfim, ia por aí, do ping-pong, mas era muito bem feito. A gente tinha um maestro que ensaiou com a gente, era muito engraçado, né? Tinha um cara que pertenceu ao grupo com a gente, que ele não era do Caceta, mas ele entrou na Você está convidado para o coro, viu, Ronaldo? Não, mas eu até sou mais ou menos, tá? Mas o que acontece é que... Então, você é melhor que muita gente. Mas a gente tinha o Josué de Castro, que era um amigo nosso, que, na verdade, é neto do Josué de Castro, né? Que era o cara da campanha contra a fome e tal. Ou seja, a gente tinha... Não, e tinha... Eu pulei uma coisa, mas que eu vou depois falar. Seja, em conta como tinha pessoas que, por algum momento, por alguma coisa, né, eles apareciam e integravam as coisas. A gente tinha um futebol, assim, que era nesse tempo ainda que a gente tinha aqui o coro, que a gente jogava na Asa, que era onde a gente tinha o bar. A gente jogava um futebol e aparecia gente de todo lado e tal, amigos de amigos, né, não no nosso grupo. Eu vou falar baixinho aqui, porque eu posso ser preso. O Sérgio Cabral jogou bola com a gente muito tempo. Eu lembrei porque ele era amigo do Josué, né? E ele jogou bola há alguns tempos.
E eu vou falar outra coisa também baixinho, se alguém falar que é, eu vou dizer que é mentira, né? Embora o Wagner resolveu gravar Já isso. está gravado. Na primeira Mas fica vez, só entre nós. na primeira vez que o Sérgio Cabral se candidatou, ele se candidatou a prefeito do Rio e levou um pau. E eu e um outro cara, tá? A gente fez o programa de transporte dele, né? Eu já trabalhava com isso e tal, nessa época, e tal, montamos e tal, e é óbvio que ele perdeu, mas ele ia poucas vezes lá, tá? Pode deixar gravado que ele não ia muitas vezes, ele não era do nosso grupo, mas ele de vez em quando aparecia lá para jogar. É isso. Então, essa é a história que vai, mais uma vez, dar uma mexida, tá? No que a gente está fazendo na Caceta. E aí, o que acontece? Né? Acontece que, nesse meio tempo, a gente fazendo um sucesso, quem é que surge? Né? Surge o Planeta Diário. E o Planeta Diário surge nas bancas. E a gente, pela venda nossa, era onde podia. Onde tivesse uma aglomeração, a gente ia vender. Onde tivesse movimento pelas diretas, a gente ia vender. Vendia bastante e tal. Se o cara olhasse lá, se tivesse alguma coisa de português, o português não ia comprar, mas a gente vendia para outros. Mas, enfim, quando a gente descobre o Planeta Diário, e o Planeta Diário nas bancas, a gente fala, cara, como é que pode? E o Planeta Diário virou um sucesso. A gente não tinha, óbvio, a penetração que eles tinham, e a gente começou a ralar. E a gente conhecia esse pessoal todo, né? O Marcelo e o Hélio, se não me engano, fizeram algumas coisas junto com o Uber, com o Reinaldo e tal. E aí, batendo um papo, mas como é que vocês conseguiram? Como é que vocês fazem isso? Eles faziam isso através de uma editora. Tinha uma editora que editava o jornal deles. E aí, o que a gente fez? Foi lá na editora, bateu na porta, né? Falando, escuta, a gente quer também, a gente é legal e tal. E o cara falou, olha, não posso, eu já tenho um jornal e tal. E aí o próprio dono da editora falou, mas olha, vamos fazer uma coisa, vocês topam fazer uma revista? E foi aí que surge a revista da Caceta Popular, que era o Almanaque da Caceta Popular. Isso já, se não me engano, 85, 86, por aí. Tá? E a gente vai, então, fazer a revista, começamos a fazer, e como é que a gente vai lançar a revista? Então, a revista, que isso é uma pena, porque as pessoas não me conhecem na televisão, mas nesse vídeo, que era um vídeo de 5 minutos, eu apareço. Eu falo, pô, esse cara está contando um monte de papo furado, não era nada disso, mas era. Esse vídeo, eu acho que eu consigo uma cópia dele ainda essa semana e vou passar para vocês, que é muito interessante. Que esse vídeo, na verdade, ele, indiretamente, ele é que abriu as portas, num período bem mais adiante, para a televisão. Tá? Ele foi uma porta de entrada, não foi isso enfim, não esse vídeo, mas que é muito interessante. Pra vocês terem uma ideia, esse vídeo, né, quem fez ele foi, quer dizer, quem dirigiu para a gente. Eu me lembro que o roteiro ficou muito em cima o Cláudio e o Bussunda. A gente, uma semana, sentamos, fizemos o roteiro e tal. Eram sketches muito engraçados, né? A gente achava, na época, muito engraçados, fizeram sucesso. O Wagner viu, quando a gente lançou a revista em São Paulo, ele viu esse vídeo. Eu estava lá. E aí a gente faz esse vídeo, e quem faz ele é o Belisário Franca. Belisário Franca é um diretor de cinema hoje, um cara famoso em cinema e tal. Eu falei com ele hoje, eu não falava com ele há muitos anos, né? E ele não conseguiu mandar hoje essa cópia para mim, que eu já tive e perdi. É uma pena, porque a maioria do material que eu tinha da Caceta, eu não sei onde está, não é que eu tenha perdido, eu não sei onde está. Eu me mudei tantas vezes para tantos lugares que tem algum lugar que eu sei que eu vou achar isso. E a gente lança a revista. E eu vou aqui sair um instantinho dessa página para mostrar para vocês algumas páginas, alguns números da revista. Esse aqui é o primeiro número da revista, tá? Que é quando eu ainda estava. E a Caceta ela tinha o seguinte lema: tudo que tiver na capa do jornal ou da revista não tem lá dentro. Então, todas as manchetes, por exemplo, aqui o PP era o cara que voava na asa delta, PP pousa no pepino. Era só besteira. Todas as besteiras que a gente falava, a gente botava na revista. Essa aqui é mais pesada, né? Era o não sei o que da menina moça. Minha orelha já não é mais virgem. Enfim, a gente batia pesado, era muito besteira. Isso foi assim, a resposta foi muito legal para a coisa da revista.
E essas aqui que eu estou mostrando, essas primeiras, eu ainda estava na revista, foram os primeiros números. Essa aqui é uma coisa muito engraçada. Aqui. Esse cara, na verdade, a gente estava fazendo um Einstein, fazendo uma descoberta, mas ele está ali com a boca ali, tem uma perna aberta, né? E o que acontece? Tinha um cara que trabalhava na Globo, um velhinho, assim, bem parecido com esse aqui, que não é esse aqui, e nós fomos buscar ele. Ele morava muito longe, ele morava num subúrbio que eu não me lembro nem onde é. Fomos buscar esse cara, porque a gente fazia essa gravação num lugar lá em Botafogo. E aí trouxemos ele e tal. Esse cara da Globo, quando chegou, todo alegre e tal, se maquiou, botou a roupa branca, igual como está esse aqui. Só agora chega aqui. E a gente já tinha a menina, era uma amiga nossa que estava lá deitada. Quando ele viu que ele tinha que ficar com a língua aberta, ela com a perna aberta, na hora, deu uma bronca na gente. Mas gritou, chiou, e ainda tivemos que levar ele em casa e ele não fez a capa. Então, vocês reparem que ser engraçado tem um preço. É uma coisa que não é tão fácil. As pessoas acham que fazer gracinha é fácil. Não, não é. E essa é uma história engraçada que eu lembro que eu estou contando, estou colocando como sendo uma primeira fase, na verdade, uma primeira fase que é quando eu ainda estava na revista. Essa outra aqui era a Marilyn Monroe também, fazendo uma brincadeira boba qualquer com ela. E o mais interessante para mim, por isso que eu estou botando aqui, e eu me lembro muito disso, eu até hoje eu não consigo ler essa manchete sem rir, que é Francisco Cuoco doa a ciência. Isso aqui, toda vez que eu conto isso, eu tenho crises de riso. Quando eu estou chateado com alguma coisa e tal, eu lembro dessa manchete, que eu acho que foi muito engraçado. Enfim, tem o Caceta Rural, aqui a gente teve aqui, Dom Helder foi morar com Boff. Então, a gente fazia tudo, qualquer um que a gente pudesse fazer alguma sacanagem, a gente fazia. Tem aqui, que essa também aqui, que tinha o Romeu Tuma na época, né, que era aquele chefe da polícia. Então está aqui, como é que chama? Constituintes pergunta, onde Romeu Tuma? E vai por aí afora. E aí a gente vai entrar já numa segunda fase, onde eu já não participava, tá? Eu já estava aí nessa época fora. Eu acredito até que aqui nessas que eu estou mostrando já são até bem mais para frente, eu já tinha saído, eu tinha ido embora para fazer o doutorado, já não estava nem no Brasil. E aqui a ideia já era pegar e dar porrada em quem tivesse aí na política, né? Então, as capas eram muito fortes, eram assim porradas que deram muito problema para eles também nessa época. Nessa época eu já não ia mais preso, né? Já estava até longe, já tinha sido deportado do Brasil, mas tinha essas coisas. Tá aqui, o Cruzado não vale merda nenhuma. Isso aqui numa primeira página da Caceta, né? Uma outra aqui, era a Copa do Mundo, isso aqui em 90, né? Papa essa Brasil, uma mulher nua aqui, enfim, de meia e com a bola na mão, e essa era uma caceta especial para a Copa do Mundo, né? Ou seja, as coisas eram um pouco diferentes. Aqui a Zélia, coitada da Zélia, o que teve de capa para a Zélia, teve uma que eu não consegui colar aqui, que ela ia subindo pelas paredes, eu não consegui colocar, né? Ela aqui ia tirar o atraso, enfim. Eles juntavam a coisa da política com uma grande sacanagem e tinha uma grande aceitação, né? E agora eu volto, então, lá para onde a gente parou, que eu não me lembro mais onde é, mas a gente vai achar. Assim, que é isso, que é a evolução da... Você vai ter que entrar tudo de novo. Não, acho que eu só tenho que fazer isso aqui, é só abrir. Mas então é fácil, aqui a gente chega lá, não. Obrigado, Wagner. Boa. É o meu tutor aqui. Que é que eu uso outro aplicativo, eu não estava acostumado com isso. Mas eu sou ruim mesmo nisso aqui. Os alunos é que me ajudam sempre. Enfim, a evolução da revista, que ela aí passa a ser periódica, né? E a parceria com o Planeta Diário, que aí eu também já não estava fora. O que acontece é o seguinte, a editora não conseguia bancar essas duas revistas ao mesmo tempo. A revista, quer dizer, a produção, essa coisa já ficava um pouquinho mais lenta, não era a mesma coisa, e eles, então, fizeram uma fusão entre a parceria entre a Caceta e o Planeta, sendo que, exatamente nessa época que se juntaram as revistas, eles já estavam trabalhando na televisão, não como fazendo o show que eles faziam, mas como redatores, né?
E como é que vem? Quer dizer, tem, então, a questão da fusão da revista, né, que é o que eu falei, e o início como redatores. O que acontece? O Cláudio Paiva, que foi um dos fundadores do Planeta Diário, junto com o Uber e com o Reinaldo, né? O Cláudio Paiva, então, ele sai do Planeta e vai para a Globo para ser redator. E, num determinado momento, a Globo queria mudar, queria fazer uma coisa diferente. Aquela coisa do Chico Anísio estava muito, enfim, repetitiva, ele continuava, mas repetitiva, eles quisiam fazer uma coisa diferente. E aí ele chama o Cláudio Paiva, que começa a trabalhar na redação, e aí eles falam, o Cláudio Paiva falou, escuta, eu tenho pessoal que faz essas coisas, mostrou o jornal, mostrou a revista, e eles, então, são convidados para fazer um piloto, né, do que podia ser feito, do que eles podiam escrever, e saem também o TV Pirata. O TV Pirata, então, ele, na verdade, ele começa com a redação, o texto deles, né, o que eles faziam na Caceta Diária, na Caceta Popular e no Planeta, né, no Planeta Diário, migra para a televisão, mas eles como redatores. Pra vocês terem uma ideia, era uma coisa tão forte, né, em termos de produção, que era assim, quer dizer, eu acho que, não sei se vocês lembram do TV Pirata, até anotei alguns aqui que eu lembrei hoje de manhã, Neila Torraca, Guilherme Caran, Débora Bloch, fazendo parede. Débora Bloch foi colunista naquela colônia de férias, enfim, é uma amiga minha, hoje não encontra há muito tempo, mas a gente, quando se encontra, desde o tempo de colônia de férias, vocês verem como é que essas raízes vão ao longo do tempo. Tá? O Luiz Fernando, Regina Casé. Então, esses eram as pessoas que tocavam esse programa, e foi um sucesso. E, a partir desse sucesso, o que acontece? Eles caem, quer dizer, essa equipe cai na coisa do Boni. O Boni gosta muito do que eles estavam fazendo, o programa foi um sucesso, e tinha uma rixa, porque o Chico Anísio não gostava e ele boicotava, não deixava o pessoal entrar para fazer. Enfim, ele tinha alguma coisa, e o Boni fura essa coisa e resolve fazer o programa que eles começam a fazer na televisão com sucesso, que é o Planeta, né? Enfim, tem vários nomes. Primeiro teve um programa que era com a Doris, enfim, eu não me lembro o nome, mas não sei o que, e Doris, eles faziam uma parte só e tal, e ela aparecia um pouco, e depois veio, e eles passaram esses anos todos, com esse sucesso todo, foram bastante criativos, tá? Seguraram uma barra em muita, porque assim, a competição é muito grande, a coisa da inveja é muito grande, não é uma coisa muito fácil de você levar esse tempo todo, tá? Mas eu acho que todas as brincadeiras que eram feitas no programa deles saíam da televisão e iam para as ruas. Eu acho que o sucesso estava exatamente numa linguagem que começou lá nos anos 70, por mais que a gente possa dizer que não, lá naquela colônia de férias, depois foi para o UFRJ, depois veio para as ruas, quer dizer, eu não posso dizer quer dizer, no caso do pessoal do Planeta Diário, eles vêm do Pasquim, então eles têm uma história também. A história deles também tem uma coisa muito interessante, né? Mas é muito diferente da nossa, mas que se junta e sai o que nós tivemos, né? E que até hoje, quer dizer, eu tenho um contato muito bom, quer dizer, com eles todos. Se vocês quiserem ver uma série, são 4 episódios, que é Meu Amigo Bussunda, que é muito interessante, que aí é mais focada no Bussunda, que era uma figura assim sensacional, assim, um cara. Todas as pessoas falam do Bussunda, esse cara era muito louco. Não, não tinha nada de louco. Era um cara assim muito na dele, um cara muito engraçado. Ele fazia coisas. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar essa aqui. Não quero que ninguém brigue comigo. Eu sei que a maioria aí é paulista, mas eu me lembro que essas entrevistas que as revistas faziam, né? Eu me lembro que com ele fizeram aquelas coisas que o Bussunda... O que você gosta, Bussunda? Qual é a sua pasta de dente? Ele falava Colinas, que era a mais barata que tinha na cidade. Qual é não sei o quê? Aí perguntaram, qual é o lugar mais exótico que você já fez sexo até hoje? Falou, São Paulo. Então é isso, quer dizer, essas coisas saíam do Bussunda numa naturalidade tão grande, tá? Que eu acho que, de alguma forma, a figura dele acaba passando como a figura do Caceta, porque era um cara que tinha uma facilidade, né, de fazer personagens de todos os tipos,
e era uma pessoa muito amável. Eu não posso dizer isso de todos do grupo, tá? Eu, quando saí, na verdade, eu tive um problema com uma das pessoas, que é meu amigo até hoje, tal, mas na época a gente teve, e não é uma pessoa fácil da gente lidar, tá? Isso é um fato. E o Bussunda não, o Bussunda é esse cara que tinha trânsito livre. O Bussunda era assim, as crianças adoravam o Bussunda, elas agarravam o Bussunda na rua. Eu me lembro que nas festas, quando a gente fazia, né, nos aniversários das crianças, lá atrás, era um cara que aparecia também. Quando a gente fazia o circo, eu era uma espécie de gerente do circo, né? Então a gente comandava as coisas, enfim. Mas enfim, eu queria assim agradecer a paciência de vocês até agora, tá? Era isso a história que eu tinha aqui para passar para vocês, que eu acho que é uma história que pode não ser muito legal, mas é uma história que as pessoas não conhecem e que traz um pouco, né, de como é que essa brincadeira, né, que começou lá nos anos 70, como é que o pessoal que fazia o pasquim, como é que eles se juntam e como é que sai essa coisa que é um tipo de programa diferente na época, né? Hoje em dia nada disso que era feito no Hoje é programa na impossível, né? televisão, É, não teria Hoje é como ser tudo feito. politicamente incorreto. Não, qualquer totalmente. coisa. Eu estava contando O antes, Pasquim, até a É, história do Chapeuzinho, né? Mas é. deixa eu tirar isso aqui. Mas enfim. E deixa eu só tirar o share aqui. muito bom. Enfim. E agora eu estou aberto aí, porque eu sei que é uma história muito complexa, vocês devem ter muitas dúvidas, né? É, brincadeira, mas eu estou aí para quem quiser perguntar qualquer coisa, se é que alguém quer perguntar, ou quiser criticar, ou que se Eu quiser ir quero, embora eu quero. também, fiquem à vontade, tá? Eu sou todo ouvidos. Então, eu fico pensando que vocês surgiram numa época em que o Pasquim tinha surgido fazia um pouquinho antes, né, dessas brincadeiras todas e tal. Uhum, E surgiu também o Asdrubal, né? uhum. Que era uma época em que a gente estava na época do Médici, que foi o período mais de repressão mais Muito duro. violento que teve, né? E eu acho sempre muito interessante esse contraponto de como a pressão e o estresse que a gente vivia produz um humor de altíssima qualidade, né? Vocês e o Asdrubal, eu tinha 20 e poucos anos nessa época. Nossa, era demais, Muito nem um legal. minuto era alienante, nem Uhum, um minuto. É, Era só uhum. uma maneira de você ressignificar algumas coisas, fazer é, política pelo humor e isso. se divertir. É isso aí. E era, e Enfim, era um, não, assim, e era um período tão assim perigoso para a gente. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Que eu botei na minha cola aqui, mas eu achei que que acontece? A gente fazia merda na rua, fazia um monte de besteira, né? E aí a gente saiu um dia para telefonar. A gente estava na casa do Cláudio nesse dia, né? Lá em Ipanema. Eu vivia muito na casa do Cláudio, porque eu morava na Tijuca. E como a gente ia para a praia em Ipanema e fazia as coisas na Zona Sul, que era onde a gente conseguia vender jornal, estava sempre por lá. A gente saiu para falar no telefone, no orelhão. Olha só, orelhão, hein? Ainda tinha orelhão nessa época. E aí, no orelhão, tinha uma fotografia de um cara, um senhor. Aí a gente levou essa fotografia, pô, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí o Marcelo estava inspirado nesse dia, aí começou a fazer, mas ele fez um negócio com um cara que assim era tão grosso, que eu fiquei até com medo. Mas ele vinha assim, ele deu um nome maluco, Jorge Jiménez e Roblado, era uma besteira dessa qualquer, que era um cara que tinha uma língua que era sensacional a língua dele. Vocês podem imaginar o que ele falou depois da língua, né? Do cara. E com a foto do cara, a gente botou esse negócio no jornal, que a gente tinha jornal, botamos aquele negócio na rua, e saiu. foi processado, né? E aí, Pô, vamos fazer uma sacanagem com ele. A gente fez a história e tal. Na verdade, estava todo mundo ferrado. Saiu na revista, todos nós. Chegamos um dia, um amigo nosso, né, que trabalhava também com a gente no jornal, que escrevia também, fazendo parênteses. Eu faço uns parênteses, às vezes, se eu não fechar, vocês falam. Porque nessa revista, o Daniel Senise, acho que alguém conhece, que é um cara de arte, é um pintor, um cara que faz. Enfim, ele fazia os desenhos da nossa revista. Eu lembrei agora e não tinha mencionado. Você vê o nível da revista. Tá? Uhum. Mas, enfim, a gente fez, não foi ele que fez isso, mas eu lembrei dele agora. A gente montou um jornal
né? E botamos esse cara como sendo um general de 5 estrelas e tal, não sei o quê. E aí tal. Aí chegamos para o Marcelo, que não sabia de nada e tal, um dia de noite e tal. Marcelo, olha com quem a gente fez a sacanagem. Olha, eu me lembro que naquela noite o, o pai do Marcelo tinha um sítio lá em Mangaratiba. Ele foi embora para Mangaratiba. E, pô, e a gente? Eu não quero saber de vocês, eu vou embora, porque se esse cara me procurar, eu vou ser preso. Enfim, a gente se divertia até com sacanagem com a gente mesmo, né? E você agora mencionou essa coisa do período, e o Bussunda, né? O Bussunda tinha uma coisa muito interessante. A gente tem no Rio de Janeiro, no centro do Rio, tem um dos lugares da polícia do Exército, né? Não, da polícia, da polícia, uma parede branca gigantesca que fica perto de um viaduto. O Bussunda toda noite saía de casa. O que você vai fazer, Bussunda? Eu vou lá pichar, eu vou botar lá, a caceta chegou, eu vou fazer alguma coisa naquele muro. Então, essas brincadeiras. E ele uma vez foi até lá e tal, mas voltou, não fez nada lá, tá? E, senão a gente não estaria aqui hoje, com certeza, mas ele queria pichar aquele muro branco da polícia, um negócio lindo, um muro que estava branco por mais de 15 anos. Ele falou que ia pichar. Então, a gente se divertia muito, essa é a grande verdade. Olha, a Miriam, que é nossa correspondente lá em Búzios, levantou a mão aqui. Por sinal, ela foi editora do Pinto Molhado, lá de Búzios. Sim. Peru molhado. É o Peru. Peru molhado, cara. Eu tive em Búzios, lá no Réveillon, passei uma semana Peru lá. e Pinto é a mesma coisa. É a equipe, quer dizer... Não ligou o nome à pessoa. Então, todo mundo é inspirado no Pasquim, né? Eu acho que foi a mesma coisa com o Peru Molhado. E já parou de sair, já tem uns 6 anos, 7 anos, porque morreu todo mundo. Cartaz, quanto tempo? Quer dizer, eu acho que não. Então, morreu Marcelo, né, que era o argentino, que era o editor, realmente. E, na época, eu era casada com o Aníbal, que era um português. E tinha lá a equipe, né, que variava muito. Mas eu acho que a linha era muito essa, né? Aliás, temos várias coisas em comum. Eu fui 2 vezes no Kinderland. Ah, é? Olha só. Casa. Né? Mas eu acho que bem antes. O Kinderland, na década de 60, lá, em algum momento. Não. Aí eu ainda estava mais novinho nessa época. Mas era engraçado. Tem uma tia da minha mãe que ela queria que eu fosse na Kinderland como colunista. E eu nunca quis. Eu não gostava, eu não era muito social. Eu fui depois que muitos amigos meus, né, que iam como monitores, tinham ido como colunistas, foram como monitores, fizeram e tal. Não, você tem que ir, lá é ótimo, você vai brincar também. E eu acabei indo, né? Então, eu já era mais grandinho quando eu fui. E, assim, uma coisa interessante que eu mencionei agora, nesse seriado que tem, quer dizer, são 4 episódios sobre o Bussunda, a gente gravou, falando sobre o Bussunda, uma parte grande desse seriado foi feito lá na colônia de férias. Nós fomos todos para lá e o Cláudio, que fez a gravação, gravou tudo lá. É bem interessante, né? Falando das besteiras do Bussunda, das coisas legais, né? Que legal. Eu queria fazer um comentário em relação à questão do humor e política. Na pior fase do stalinismo, que infelizmente eu vivi meus primeiros anos, eu sou russo, imigrado para o Brasil, eu me lembro que meus pais assinavam uma revista chamada Crocodilo. O Crocodilo é crocodilo em russo, que era um humor que, na verdade, era permitido pelo sistema. Ele era um humor soft, né? Quer dizer, não era uma coisa muito in your face como hoje em dia, né? Humor mais escatológico, eu diria. E o curioso é o seguinte, que o humor é necessário para a política, mesmo em regimes muito fechados e muito, vamos dizer, repressivos, como foi o stalinismo. Eu me lembro que em casa não se podia conversar sobre política. Era território proibido. Ninguém falava de política, ninguém. Nem de coisas que aconteciam internacionalmente. Na época, estava rolando a Guerra da Coreia,
que foi uma guerra muito cruel, muito sangrenta, morreu muita gente, e ninguém comentava nada, nada, um silêncio mortal, mortal. Quer dizer, olhando um pouco a nossa ditadura brasileira, militar, ela foi até suave nesse sentido, ou seja, não dá para comparar, né? E são épocas distintas. Mas o que, vamos dizer, permeou essa coisa toda é que o humor salvou as pessoas, porque o humor era praticado em casa. E sobretudo, o humor judaico, porque o humor judaico ele é ele na verdade faz graça da própria condição do judeu, né? Quer dizer, o judeu que não fala bem a língua, ele é um outsider, mas tudo isso levado num humor fantástico. Por exemplo, falava-se muito sobre a crise logo depois da Guerra Civil, seguida a Revolução, havia uma escassez de dinheiro no país. E, aparentemente, havia, dentro da liderança, ainda o Lenin vivo nessa época, que diziam o seguinte, que a acumulação de capital se deve ao excesso de meio circulante. Então, resolveram, no Banco Central, limitar a emissão de dinheiro para não haver capitalistas. O que aconteceu? É que isso fomentou como é que se diz em português? Troca. Escambo, exatamente. Fomentou a tal nível absurdo que gerou uma série de piadas maravilhosas. Essa é no vagão de trem. O judeu está em cima e entra um camponês no vagão e tira logo os seus sapatos, as botinas, e aí o judeu não aguenta o cheiro do chulé e diz assim, você troca suas meias? Aí o sujeito grita lá de baixo, só por açúcar. Essa é muito boa. Muito boa. Sempre... Então, eu cresci nesse ambiente de extrema sutileza de humor, e eu vejo o humor hoje em dia, pelo menos na televisão, sem graça. Sem graça e enlatado. Quer dizer, todos os aplausos não são reais. São gravações que eles lançam de piadas que não têm graça nenhuma, para dizer a verdade. Quer dizer, raramente aparece um humorista bom. Tem uma nova geração boa, e que se esmera em fazer imitações de políticos, essa coisa toda. Eu acho engraçado. Agora, o humor deteriorou-se muito, eu acho que no mundo. Por que a política deteriorou-se? A política está horrível em todo mundo, na França, nos Estados Unidos. Você imagina, na época do Trump, havia uns programas muito interessantes do Late Night Show na televisão americana, extremamente bem escrito, e os caras eram muito bons. Mas isso passa às 11 horas da noite. Quem que vai ver um programa humorístico às 11 da noite, pô, que vai até meia-noite? Para não ver. Pouca gente. Então, no Brasil... Isso que é o humor, enfim. O humor é esse. Reserva um horário que não tem audiência nenhuma, praticamente. Então, eu acho que o humor vai nos salvar como espécie, porque os meus avós e meus pais escaparam de situações indescritíveis, porque vivenciaram a Guerra Civil, a questão toda da invasão japonesa no norte da China. Eles se refugiaram na China, no norte da China. E, evidentemente, teve baixas na família, mas todos, entre os feridos e os mortos, todos se salvaram, como se diz, né? Então, a questão é que, na família, o pai tinha um papel extraordinário. Ele é um cara muito introvertido, talvez até um pouco acanhado, né, por natureza, mas tinha um senso de humor. Quando abria a boca, era muito engraçado. Porque saía com essas coisas históricas, inclusive, essa coisa... humor situacional, né? Em cima de situações. Né? Situações. E ele não...
ele não ria das suas próprias piadas, o que é muito interessante, porque as piadas são para os outros se divertirem. E ele tinha a cara muito séria. Mas isso que você está falando é uma coisa muito engraçada, quer dizer, é tudo a graça, porque eu sempre fui muito tímido, né? Hoje em dia menos, né? Mas eu era muito tímida. E o que eu usava para quebrar essa coisa da timidez era fazer brincadeira, né? Até para arranjar namorada na época, né? Naquelas épocas. Então eu usava a coisa da brincadeira e eu sabia umas histórias, eu contava e eu via muita televisão, né? Essa coisa a gente fez o coro só com anúncio de televisão. Eu usava os anúncios para brincar e assim era uma coisa muito aceita e aquilo eu me sentia mais tranquilo até para abordar as pessoas, amigos, né? Fiz muitos amigos assim. Então o que você está falando é muito interessante mesmo. Só para terminar, mais uma do meu pai. Eu comecei a escola russa, que era soviética na China na época, e um dia a classe foi levada ao zoológico. E de noite, então, meu pai, na mesa de jantar, me perguntou: então, como é que foi o dia hoje no zoológico? Lembra-se que nós andávamos lá vendo os animais e tal? O macaco, ele te reconheceu? Aí eu me virei, eu tinha 6 a 7 anos de idade, eu disse: não só me reconheceu, mas também mandou lembranças a você. Muito bom. Olha, eu me lembro que naquela época, né, no fim dos anos 60, 70 e tal, o Pasquim salvou a lavoura, né? Que o Pasquim era absolutamente fundamental naquela época. Eu assinava o Pasquim e ficava esperando chegar o Pasquim. Mas, Ronaldo, eu não sei se... Eu acho que é um paradoxo, cara. Eu tenho a impressão que a censura, o autoritarismo, eles fomentam tanto o humor quanto a música. Porque a gente lembra do humor daquela época do autoritarismo, as músicas daquela época, e não lembra das mais recentes. Então, eu acho que realmente regimes, por incrível que pareça, a sensação que eu tenho que regimes autoritários, não que eles queiram, mas eles acabam fomentando tanto o humor quanto a música. Claro, eu lembro, todos nós lembramos das músicas do tempo da censura. Todos nós lembramos das piadas dos tempos da censura. Vocês lembram de alguma piada do mês passado? Então, eu tenho a impressão que, eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que isso fomenta o surgimento de coisas que ficam marcadas na vida da gente. Roberto, não vamos esquecer da idade que a gente tinha lá e da idade que a gente tem aqui, e do interesse que a gente tinha lá e que tinha aqui, né? Tá certo. Eu concordo com você, mas, olha, muitas vezes, ou muitas músicas daquela época, mesmo o pessoal de agora gosta, acha bacana. Eu acho, música, e tenho certeza absoluta que se passasse na televisão novamente, se reprisasse o Caceta e o Planeta, a turma gostaria da mesma maneira que gostou daquela época. Então, eu ia falar... O que eu ia te falar é assim, é que tem talentos e talentos. Nós vivemos uma geração riquíssima em talento, riquíssima, no cinema, no teatro, na música, na pintura, nos rompimentos todos. Eu acho que foi, modéstia à parte, para a minha geração, sei lá, foi uma geração privilegiada. E nós pegamos um corte da história absolutamente fantástico, né? E não só... a nossa vida é um corte na história fantástico, fantástico. Até 2018, né? Aí não foi mais os corte, anos né? 60, 70 e 80 foram uma revolução cultural no mundo inteiro. Pois é. Foi no mundo inteiro. É um privilégio para a gente viver nessa França, época, o movimento na França. Maria Eugênia levantou a mão aqui. Maria Eugênia. Oi, tudo bem? Primeiro, eu queria dar parabéns e agradecer aí pela história. Sempre fui fã de vocês, então foi uma delícia ouvir. E ainda saber dessa maneira que começou, né, num acampamento juvenil infantil, achei fantástico. Mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente sempre adorou vocês, inclusive, desde aquela época, pelo humor muito irreverente e por não deixar ninguém barato, ninguém sagrado. Vocês tiravam sarro de
absolutamente qualquer pessoa. Por mais que fosse amada, respeitada, nada escapava do crivo. Isso era fantástico. Como é que você acha do humor hoje? Como é possível fazer isso? É possível fazer dentro dos novos parâmetros que exigem mais cuidado com a linguagem, que exigem mais respeito? Eu não tenho opinião, não. Eu queria ouvir a sua mesmo, como humorista que você sempre foi. Eu fui, enfim, algum tempo, né? Eu depois fui fazer graça na universidade, né? Na universidade, no meu tempo de aluno, eu imitava todos os professores, eu dava nome. Tinha um que era gordinho, que eu chamava de baiana, porque ele vinha rebolando. Tinha um que tinha um problema ocular, eu chamava de pirata. Enfim, o pessoal adorava, né? O cara nunca sabia disso e tal. Hoje, o que eu acho, eu contei um pouquinho antes, até com as minhas netas, quer dizer, até para contar história hoje, você tem que ter cuidado. Eu estava contando que eu contando a história do Chapeuzinho Vermelho para elas, eu tirei o lobo, que eu falei, poxa, o lobo eu não posso botar. E elas falaram, pô, o vovô não sabe contar história, porque ela já conhece o lobo, né? Então, eu estou dando esse exemplo porque é exatamente o que acontece hoje, né? Se você coloca uma coisa qualquer, e qualquer coisa pode ser atacado como sendo, enfim, uma agressão, seja por conta de sexo, né? Porque é homem, porque é mulher, porque é aquilo. Então, hoje é muito mais... Quer dizer, é impossível fazer aquele tipo de humor que foi feito no programa na televisão, né? Na revista, então, muito menos. Isso não passaria em nenhuma dessas TVs. Eu acho que não bancariam esse tipo de coisa. Então, esse cuidado que tem que se ter hoje para falar uma coisa engraçada, para mim, é muito ruim. Eu acho que tolhe muito, tá? É uma coisa que você pode falar de brincadeira, né? E a pessoa achar que aquilo, poxa, isso aqui ele está falando contra o presidente, ele está falando mal da fulana ou do fulano ou daquela casa. Então, eu acho que É preconceito. Não, tudo é preconceito hoje, né? Qualquer coisa que você fala. Então, a gente, quer dizer, que sacaneava todo mundo, né? Preto, branco, amarelo, índio. Mas não hoje sacanear um índio, né? A gente estava ferrado, estava todo mundo na cadeia, né? Que isso segura um pouquinho. Tem gente muito criativa, tá? Eu acho que tem o pessoal de Porta dos Fundos, por exemplo. Eles fazem um humor que eu gosto, né? Talvez até eles toda hora estejam se renovando, mas é diferente. Eles tomam cuidado porque eles também, que nem nós, já foram, enfim, pegos muitas vezes e são cobrados. E é um humor um pouco mais pesado, mas está dentro do politicamente correto, eu acho, né? Mas eles ainda conseguem fazer alguma coisa, têm uma base, mas assim são poucos os grupos, né, que aparecem, eu acho que com essa força que teve o pessoal que estava na TV fazendo Caceta, Planeta, enfim. Eu acho que perde um pouco até a facilidade de você montar um programa como esse, né? Mas então, Ali levantou a mão. Viu? É dentro disso que eu estava citando, que eu acho que essa questão do politicamente correto é muito mais censura do que era a censura de antigamente. Hoje, você não dá nem chance para quem tem, eventualmente, alguma característica para ser humorista. O cara não pode ser humorista porque o politicamente correto o censura. Então, eu acho isso. Eu acho que a censura de antes tem uma era autocensura, menos censura, né, do que a censura de hoje. Eu acho, viu, que não é só questão de talento. Eu acho que a censura de hoje corta qualquer tipo de talento. Essa é uma discussão super comprida que a gente até podia ter um dia, porque essa censura não existe, o politicamente correto não existe em si. Ele existe dentro de um contexto absolutamente fascista e machista, e sei lá o que você pode falar, que, de fato, faz sentido. Hoje faz sentido. Posso falar? Tudo bem. Ari, vai. Também, isso não precisa ser um jeito de você parar a criatividade, né? A gente sabe aprender... É difícil, né? Ari, vai, muito tua mais vez. difícil do que antigamente. Deixa eu falar. Vamos deixar o Ari falar. Ari. Fala aí, Eu também quero falar. Fala, Por que estão me censurando? Bom, porque aquilo que você fala é bobagem. Politicamente correto.
Eu gosto muito da Tuta, principalmente porque eu discordo dela o tempo todo. E eu acho o seguinte, Tuta, o que favoreceu, eu concordo com o Roberto, o que favoreceu não só o humor como a música foi a repressão. Quer dizer, eu não estou defendendo a repressão, mas até como o Efi falou, quer dizer, na hora que você fecha ao diário, o seu escape é o humor, o seu escape é a música. E eu acho que, se Deus quiser, no próximo governo Bolsonaro, nós vamos ter bastante repressão e o humor e a música vão florescer no Brasil. Sabia? Ari, agradeço ao politicamente correto, eu não respondi para você. Ari, eu só queria te dizer, quando sair aqui essas novas piadas lá no próximo governo Bolsonaro, eu talvez já esteja em Portugal, que eu, como judeu sefaradi, eu tenho direito a ir para cidadania. Portugal. Exatamente. O Arthur também. O Arthur também está nessa. Você manda todas para lá, tá? As piadas e tal, porque aí eu conto lá. Talvez seja mais tranquilo. Mas lá não vai ter. O pessoal não vai achar graça, porque lá só tem português. Eles não vão entender as piadas. Enfim. Não, peraí, antes do enfim. Manaus. Tá. Ronaldo, eu queria fazer uma observação sobre uma parte da sua palestra, que eu vi o seguinte: o grupo que você pertenceu tem origem nas exatas. Tá? Eu cursei a faculdade de engenharia entre 66 e 70, a época áurea da liberdade no Brasil, né? Então, nessa época, eu ia para passeata e eu comandava shows do estilo de Cacete e Planeta, mas muito mais esculhambado na escola, que a gente montava 2 shows por ano só de gozação. E a gente lotava teatros. Eu estou falando de São Carlos. Tá? Lotava teatro, só para fazer aqueles esquetes, ter que escrever, aquela coisa toda. E aí eu vejo que o Ronaldo me diz que, além do grupo dele ter um início, né, do pessoal da área de exatas, e também judeus. No caso de São Carlos, eu não tinha a parte judaica. Mas era um troço que nasceu dentro daquele período maravilhoso de repressão. Muitos foram presos, a gente tinha essa realidade, Ibiúna, essa coisa toda, fez parte do meu processo. Tá? Agora, a tua primeira pergunta, Ronaldo, eu já tinha conversado isso com o Wagner. Exato. Outro dia vi um negócio do coral aqui também, né? Que o coral viu na engenharia da Poli, cacete. Então, a distribuição do pessoal quadrado, do pessoal árido, que é o pessoal da engenharia, e não da sociologia nem de humanas, tem uma contribuição que eu acho que tem que ser, de certa maneira, destacado. Eu não sei se isso é sede que a gente tem de formar numa área tão árida. A gente aridez. Né? Quanto ao problema do humor atual, eu gosto muito, além disso que o Ronaldo falou aí, né, da Porta dos Fundos, do Brasil Paralelo. Eu acho que uma nova modalidade que está surgindo dentro de toda essa censura do politicamente e de divisão esquerda-direita, mas está surgindo, na minha opinião, uma nova veia humorística no Brasil. Então, eu quero saber se ele consegue, digamos, identificar isso também. Fala aí, Ronaldo. Eu acho que tem. Quer dizer, esse pessoal da Porta dos Fundos, por exemplo, tá? Muitos deles já saíram do Porta dos Fundos e estão fazendo esse humor na televisão. Eles têm alguns programas em canais que são canais fechados, né? Não são nos canais abertos. Quer dizer, o caso da Caceta, o grande sucesso, a grande divulgação é que você estava na Globo, né? Todo mundo vê a Globo. Você saía na rua, o pessoal queria E agora não, você está nos canais que são os canais que você tem que comprar, né? Seja
enfim. Então, essa é a diferença até para esse novo humor, né, que está aí. Já tem bastante tempo, a gente fala novo, mas ele já está aí há bastante tempo. A difusão ela fica mais difícil, pelo menos para o grande público. Mas eu acho que está aí. Você tem um grupo, e um grupo muito inteligente e muito afiado. Tá? Eu dou esse nome do Porta dos Fundos, porque eu acho que a grande maioria dos que não estão mais no Porta dos Fundos e estão fazendo, assim, não tem os nomes aqui de cabeça, mas estão todos fazendo sucesso. Tem um até que ontem eu vi, ele faz muito anúncio até, né? Que é um cara muito engraçado. Então, esses ainda estão aí, esses ainda conseguem. Mas, mesmo assim, eu acho que é um humor assim, criativo, mas não é um humor que eu acho de ataque. Eu acho que a gente tinha que a gente fazia um humor de ataque. Era um negócio para barbarizar, né? Sobretudo antes até da televisão, né? Na revista e no almanaque, né? No jornal, era para barbarizar. Ali não tem. Hoje isso é muito mais difícil, mas eu acho que você tem um grupo fazendo uma coisa muito legal, muito inteligente. Tá? Porque fazer humor, aquele humor, sabe, que você fala, você tem que rir, o outro tem que, como a gente está falando aqui, tem que ter alguém batendo palma lá atrás para alguém poder rir. Né? É difícil. Mas essa turma é muito inteligente, muito boa e muito conectada com o que está acontecendo aí. Enfim, Miriam. Oi. Espera aí. Tá ouvindo? Não, eu queria fazer um só paralelo. Só um segundo, Emílio. Entrou antes o Efim e a Miriam, daí você entra. Vai. Eu ia fazer duas perguntas, Arnaldo. Uma, se o atentado ao Charlie Hebdo se foi tipo um marco assim, né, em relação ao humor, essa paranoia, né, a criação. E a outra, bom, essa onda da fake news, que é nada mais é do que mentira, e quer dizer, a situação da pós-verdade, em que isso imobiliza ou dificulta ou ajuda o humor? Qual é a relação? Olha, é difícil saber, porque hoje as coisas são tão mentirosas, o que a gente vê, né? A gente só escuta coisa mentirosa. Eu recebo muita coisa, né? Pelo Zap, de tudo que é canto, né? Seja do pessoal que já fazia humor comigo, os meus amigos, né? Muita gente da universidade. Eu acho que hoje a gente tem tanto cuidado com o que vai falar, né? Pra vocês terem uma ideia, tem uma coisa que até no outro dia alguém estava me perguntando isso, né? E eu adotei isso. Eu me lembro, quando entrei, quer dizer, na verdade, eu trabalhei em vários lugares, né? Eu trabalhei lá primeiro no CNPq, logo que eu acabei o mestrado, eu trabalhei no CNPq. Depois eu vim para o Rio, fiz a Caceta e tal, mas já com a Caceta eu trabalhei no Ministério da Indústria e Comércio, depois no Ministério da Fazenda, no tempo do congelamento, né? E por que eu estou contando essa história toda? Porque o que acontece? As coisas vão mudando ao longo do tempo, né? E aí, quando eu fui para a universidade, né, quando entrei para ser professor, já isso em 1900 eu entrei em 90 enfim, 90 alguma coisa, 95, 96 que eu fui para a universidade, tinha aquela coisa, você pega um e-mail, manda, tal, responde, beijo. Teve um momento, tá, que eu não me lembro muito quando é que foi, que quando eu comecei a mandar, porque às vezes você manda beijo, beijo é uma forma de você, enfim, de se cumprimentar, né? Seja com aluno, com aluna, com professor, com professora. Eu aboli isso. O meu vai abraço. Pode ver qualquer zap, qualquer coisa meu, só tem abraço. E o cara que dizer, pô, esse abraço, esse cara ele tá com segundas intenções, vai se fuder. Aí eu tô fora. Então, essa é uma coisa muito complicada, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre tomando um certo cuidado tão grande com essa facilidade hoje que você tem de culpar alguém pela internet, tá? Pelo Zap, que se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está, entendeu? Estão te botando na fogueira. E isso é muito fácil. Muito fácil. Faz parte do humor dar nome aos bois, né? Tem que dar nome aos bois. Exato. Não, mas é isso. Eu acho que hoje, quer dizer, tem uma pressão que você tem que fazer. Eu acho que as pessoas continuam fazendo esse humor, mas você tem que dar uma volta tão grande, né? Que até para você dar um beijo, você fala, opa, pera, beijo não pode. Eu quis dar esse exemplo por conta desse agora, cuidado, né?
Emílio, que foi editor do Policampos, que era uma delícia quando circulava lá na Poli. Vai, Emílio. Não, era justamente, eu ia lembrar do Policampos. Foi exatamente contemporâneo ao Manaus. A gente estava na Poli, eu fiz a Poli de 66 a 70. E período de liberdade total, né? E a gente conseguia assim, se divertir com o diretor da escola, sabe, falar que o barbeiro passou a mão na cara do diretor, entendeu? Então, e fazia muita piada com catedráticos e entrava a política no meio. Agora, o que essa conversa me fez lembrar um pouco é que faltou, assim, acho que enalteceu o talento dos cacetas. Era uma coisa. O seu Creyson é uma coisa assim, eu não sei. Ele tinha um vocabulário assim todo forjado, tal. Eu acho que a gente tem no Brasil talentos assim que assim, bem colocados. Vou te contar a história do seu Creyson daqui a pouco, aqui no Tempo de Caceta. Conta aí. Na televisão. Não, para você ter uma ideia, como é que a gente era patrulhado o tempo todo. No tempo ainda do jornal, a gente estava na Cinelândia, tinha tido um movimento qualquer lá, que eu não sei o que era, nós fomos lá vender jornal. E aí está sentado na mesa o seu Creyson, né, que é o Cláudio, o Hélio, que é outro negro, eu e mais alguém, não estavam todos. O Bussunda, provavelmente. Não, eu acho que o Bussunda não estava nesse dia, né? Ele estava com a gente, mas não na mesa. Tinha acabado lá a movimentação, que a gente aí se dividia, um vai vender jornal num lugar. Lá no Amarelinho? Era ali, no Amarelinho, exatamente. Era ali que a gente estava. Aí chega um cara para o Cláudio, né? Escuta, dá licença. Não. Deixa eu falar uma coisa. Isso que vocês estão fazendo, né? Vocês fazem sacanagem com todo mundo. Vocês não acham que vocês podem, poxa, atrapalhar o movimento negro? Aí o Cláudio estava comendo alguma coisa. Ele faz muito isso. Ele parou, largou, olhou. Vou te falar uma coisa, numa boa. Você está vendo aqui a minha cor. Você está vendo a minha cor. Cara, se vocês dependem da caceta para o movimento negro subir, vocês estão fundidos, porque a gente não vende nada. A gente não vende nada. Então, se vocês dependerem disso, cara, acabou. Então, assim, ele falou isso numa tranquilidade que o cara saiu rindo. Né? Então, eu acho que assim, a facilidade dessas pessoas de fazer essa virada, né? Numa coisa assim, no momento, eu olhei e falei, vai dar merda. Na hora eu falei, vai dar merda. Né? A gente ali sentado, falando um monte de besteira, o cara vem falar do movimento negro. Acabou ali, entendeu? Então, é isso que está falando. Eu queria só complementar com uma coisa. Quem não viu, desculpa. Acho que todo mundo deve ter visto, a série sobre o Bussunda, que passou na Globo, é realmente encantadora. É uma figura única. Fica aí como uma recomendação. Né? E outra figura que não tem sido comentada aqui, que é bem paulista, é o Zé Simão. O Zé Simão tem uma fala diária hilariante. Band News. Espetáculo. É muito bom. Ele é muito bom mesmo. E ele não deixa ninguém em paz. Não deixa. Ele consegue, ele continua todo, o Zé Simão. É impressionante. Bom, Bom, pessoal. Hoje ele fala assim que o brasileiro é que nem uma linguiça. Só que o Zé Simão não se chama mais Macaco Simão, porque macaco não pode. Eu não sabia dessa, viu? Assim, interessante, eu não sabia dessa, Gustavo. O brasileiro é que nem uma linguiça. Quando cai do espeto, fica na brasa. Fica ali. Muito bom. Não, mas realmente o Zé Simão é impressionante, ele continua com esse humor cortante, né? E no dia de hoje, ele segue. E é interessante, ele tem no Band News, tem sempre a coluna dele lá, que você vai e pega lá o Zé Simão, é muito interessante, realmente. E o prato, né, do dia são sempre os políticos e tal, né? Que daí é um prato cheio, né? Então vai, mas legal.
Ok. Mais alguma coisa? Estamos aí? Ronaldo, espetacular, foi ótimo, delícia. Foi legal. Parabéns, que você fez a apresentação, porque daí todo mundo te conhece. Eu conheci o Ronaldo em 1980, no CNPq, nós trabalhamos juntos, e a amizade foi imediata. A gente ficamos amigos já, na hora. Né? Foi ótimo. Já fizemos muita besteira junto, né? Muita. Inclusive Ampete, né? Surgiu de lá. Ampete, só um caso engraçado com Emília Haddad. Eu estava nos Estados Unidos, uma amiga minha lá em São Francisco, e ela falou assim: pô, tem uma festa muito doida, você não quer ir? Eu falei: vamos, né? E a festa muito doida era na casa do Emílio Haddad. O Emílio tinha um Mustang vermelho lá em Berkeley, não é isso, Emílio? O Emílio está sem som. Na verdade, eu era mais para o lado hippie, viu? Assim, existia... era mais para o paz e amor, assim, não sei. Não, porque realmente era um local... Muitos dos ativistas brasileiros se refugiaram em alguns lugares que eram mais, assim, esquerda, tal. Paris, né, sabe, Gabeira, tal. E Berkeley tinha um grupo digamos, de pessoal envolvido. Todos ficaram meus amigos, tal, não sei o quê, mas meu negócio era mais a festa mesmo. E alguns vieram trabalhar com o ministro do Lula, né? E coisas assim. Berkeley era uma área, eu não sei. Quem esteve em Berkeley foi muita gente esteve em Berkeley naquela época e tinha centros de estudos latino-americanos, tal. Eles eram muito ativos na divulgação de informações, tal. Agora virou um centro de gastronomia, tal. Você vai pelos 10 melhores restaurantes dos Estados Unidos, 2 estão lá. Eu tenho que dizer, eu morei lá no Gueto Gourmet, fiquei 1 ano lá, tá? Gostei muito. Que legal. Bom, é um lugar assim que... Espetacular. Eu tive na universidade lá fazendo pós-doc. Você fez... não sei, eu fiz meu mestrado lá em Berkeley e foi uma coisa. Bom, pessoal, maravilha, legal, obrigado, Ronaldo. Parabéns. Valeu. Parabéns, Ronaldo. Pelo convite, estou muito feliz aí de estar participando do grupo, né? Mesmo sendo um alienígena saindo de fora, tá? Valeu. Olha, Ronaldo, muito bom. Convidar os demais aqui, que para esse pessoal conhecer e tal, nada como fazer uma apresentação, porque daí todo mundo fica se conhecendo. Vamos lá, gente, vamos lá. Tem uma programação, mas essa programação ela é variável, ela é preliminar, mas sempre tem mudanças. Então, gente... Olha, eu vou até fazer uma proposta, que eu vi que vai ter um encontro num bar que é muito bom. Se vocês quiserem fazer uma vaquinha para me pagar a passagem de avião, porque o ônibus hoje eu não estou conseguindo mais, já estou idoso. Eu estou dentro, tá? A gente manda a vaquinha para você. Faz uma rifa. Na vaquinha, você monta na vaquinha e vem para São Paulo. Faz a rifa daquela que tirava aqueles negocinhos. Manda a vaquinha do Cacete Planeta. Uma cartela. Aquele potinho de merda. Eu não contei essa história, tá vendo? Maravilha. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Valeu. Valeu.